Bom, a partir de agora está sendo gravada a nossa reunião, tá? Eu vou abrir aqui as mensagens e aí todo mundo tiver acordo, clica naquele botãozinho de OK, então escreve sim aí na nossa mensagem, né? Então tá todo mundo de acordo com a gravação. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar o estudo do livro Passes e Radiações, Métodos Espíritas de Cura, do Edgar Armond, que já é até falecido. Tem até uma edição, essa edição aqui que está comigo é uma edição já póstuma, né? Foi editado por alguma pessoa que trabalhava com ele, e aí com contribuições de outras casas, de outros fenômenos, de outras experiências, tá? E aí a gente vai fazer o estudo focado ali a nossa necessidade. E claro que a gente vai vendo outros assuntos, outras informações, e a gente vai agregando no nosso debate mesmo, tá? Então, começando aí pela introdução, tá? No segundo parágrafo, ele fala assim: na quase totalidade desses casos, de todos os casos mediúnicos de passe, né, da prática do passe, ela é feita por indivíduos já naturalmente selecionados. E aí a gente tem a confirmação ali das faculdades mediúnicas do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, né? Cada espírito encarna com sua missão, com a sua determinação, com o objetivo, e aí atrelada a sua missão e suas questões a serem resolvidas está a sua faculdade mediúnica, né? E vem natural ao espírito encarnado, indicados para essa tarefa, né? E aí se justifica por possuírem mediunidade curadora, ou, muitas vezes, por puro impulso de caridade para com o próximo, né? Eu achei essa pequena frase muito, vamos assim dizer, ela justifica, não muito, mas veja bem, ela justifica muitos porquês simples do nosso trabalho, né? Por exemplo, a gente, como médium do centro lá, né, da Casa de Caridade, nós estamos... Isso já é uma coisa que já vem sendo debatida há bastante tempo, mas a gente vem fazendo práticas mediúnicas novas, inéditas, né? Acredito que para muita gente, se não todos, né? Com relação à magnetização, com relação à imantação, com relação ao passe de uma maneira geral, e também em relação às próprias outras faculdades lá, intuição, para muitos a visão, para alguns os sonhos, mas principalmente esses primeiros detalhes que eu falei, né? Só que esses fenômenos vêm acontecendo de forma automática, de forma rápida e de forma surpreendente, né? A gente não sabe o que vai acontecer nas sessões. A gente pode dizer que alguns daqui já passaram por grupos mediúnicos, grupos de médiuns, em que as sessões eram meio que, vamos dizer assim, já esperada, algumas situações já eram esperadas, corriqueiras, né? E nós, inclusive, do nosso centro, estamos fazendo esses estudos aqui, estão sendo gravados também, para quem não puder estar presente nesse momento. Por quê? Justo porque nós, a cada sessão, na maioria das sessões, nós temos fatos novos, nós temos fenômenos mediúnicos inéditos, né? Então, por isso que a gente está aqui, né? E aí, por muitas vezes, por puro impulso de caridade com o próximo, o fato é inédito, eu não sei como lidar, mas o sentimento de caridade é o combustível para que aquele fenômeno, aquele trabalho mediúnico, né, aquela corrente espiritual, ela se dê, né? Fé e caridade, que já foi um dueto de palavras já debatido em outros encontros nossos aqui, ou até mesmo lá no centro, agora eu não lembro, então nos dois momentos, né? Então assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, calma, concentre-se, né? Concentre-se. O que é que está acontecendo na concentração? A fé. E a fé, em relação a efeito de trabalho mediúnico, só vai acontecer com a caridade, com o sentimento de amor ao próximo, né? Então, se você não sabe o que está acontecendo, acredite e vá em frente. E traga para cá, e a gente, para esse momento só nosso, vai esmiuçar, tentar entender
a técnica, a parte, vou chamar de kármica, só para ficar mais fácil de entender, tá? A parte kármica da questão, né? Que é a lei de ação e reação, né? Enfim, todas essas questões, tá? Então, por possuir mediunidade curadora ou muitas vezes por impulso de caridade para com o próximo, para este trabalho mediúnico não se julgava indispensável, nem mesmo necessário, o conhecimento prévio do assunto, porque quase sempre são os espíritos desencarnados que agem. Então, é aquela história. Se para esse tipo de trabalho mediúnico você está atuando por uma questão de destino, entre aspas, tá? Entre aspas, só para ficar de novo mais fácil de verbalizar a ideia. Por uma questão de destino, por uma questão de momento, você foi escalado ali por algum guia espiritual para atuar naquele momento. Não tem a formação, que é o que a gente está buscando, os espíritos desencarnados, mentores, protetores, e aqueles que eu listei agora no final da Prece da Graça, antes da gravação, né? Eu até escrevi essas palavras aqui que eu fiquei pensando sobre isso. Mentores, orixás, guias espirituais, trabalhadores da Seara de Umbanda estarão ao nosso lado, ao lado de cada um de vocês, na atuação desse trabalho, certo? E aí eu marquei também outro parágrafo aqui, que eu não lembro qual foi. Em relação à história disso tudo, né? A gente já falou, já citou, eu já trouxe um vídeo até, só que eu não consegui reproduzir. Quando Jesus curou uma leprosa, eu acho, eu não lembro se era lepra, enfim. E a pessoa não poderia encostar em alguém porque sujaria alguém, né? E ela tocou sem querer na veste de Jesus e ele perguntou: quem tocou em mim, né? E ela pediu desculpa. Não, desculpa, eu lhe sujei, não poderia lhe tocar. Mas ela foi curada naquele momento. Não lembro qual foi a reação que ela teve, que ela sentiu a cura ali naquele momento. Enfim, não lembro. Mas ele a curou naquele momento ali de forma bem... Ele era ele, né? Nós não temos nem como fazer comparação, apenas tê-lo como referência. Mas eu estou falando sobre isso porque no meio da introdução aqui ele fala assim: não se ignora que tanto os passes como as radiações são conhecidos desde a antiguidade, tendo sido corrente a sua prática, se bem que sempre rigorosamente privativa de iniciados e sacerdotes de várias religiões em santuários fechados, né? O próprio Jesus não ensinou a cura por meio da imposição de mãos, né? Então, assim, eu peguei essa parte da introdução para trazer para gente por uma questão histórica, né? E não... Até porque espiritismo por espiritismo, como ciência, é tratado de poucos anos para cá, né? A gente está falando do século XIX, mas também está falando de 2000 anos, né? Então, ela como ciência, como algo crítico por perfeição, né? De ter como referência a perfeição, é algo novo em relação a toda a história do cristianismo, né? E aí a gente tem aqui na nossa realidade uma vamos dizer assim, uma pequena mistura de culturas que vão formando, né, historicamente a nossa religião, né? Para muitos filosofia apenas, quer dizer, dita filosofia, para outros religião e tal, mas nós temos ali esses elementos que vão formando a estrutura do que a gente segue hoje, né? Na nossa casa e na nossa vida como referência, né? E no caso do passe e radiação, a transferência de fluidos de forma... Eu li, mas eu não desci a página, né? Agora que eu me dei conta. Eu estou por aqui. Peraí. Estou por aqui. A transmissão de fluido, né, de energia com um determinado objetivo, com um fim bem definido, né,
isso vem desde de outras religiões, de outras culturas, né? E de outras épocas. A gente vê aqui, Jesus é uma referência máxima nossa, mas a gente vê de outras religiões. Nesse mesmo texto aí ele vai dar outras referências de nome. Aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. De nome, você vai ver aqui em cima, enfim, N situações, tá ok? E tinha mais outras situações que eu marquei, mas pra gente não se prolongar muito, eu peço que vocês leiam essa introdução com calma sozinhos, tá? Agora que tá no PDF no nosso grupo do centro, né? Eu vou colocar à disposição também na conta do Instagram, para quem estiver vendo essa gravação, vai estar na conta do Instagram um linkzinho para poder ter acesso a esse texto. Leia a introdução, leia o prefácio também, que vai... Os prefácios, as edições, né, prefácio da segunda e terceira edição, ele só vai falar ali a organização das edições. Mas aí para ler sozinho é interessante. Você vai lendo lá com calma. Ok? Bom, a introdução dessa última edição, bem breve. E esse livro, ele é dividido em 4 partes. A primeira é teórica. Ele diz aqui que a primeira é teórica. Eu tô sem a... Deixa eu ver se tá o sumário aqui para mostrar para vocês. Ah, tá aqui, ó. A primeira parte é teórica e a gente vai falar sobre esse capítulo aqui hoje. O Santuário do Espírito Encarnado. E aí depois você vai ter lá tudo isso aqui, ó, estudos de fluidos que a gente já começou a fazer. Esse estudo de fluidos a gente já começou a fazer, né? Já começou a falar sobre isso. A gente já tem algumas informações aí, né? Algumas situações consideráveis. A prática, e aí eu penso que a gente vai ter que fazer... Veja bem, né? Vocês, cada um tem que ter o momento de vocês, de brincar com esse texto, de adquirir as informações que estão aí, enfim, eu acho que cada um tem que ter o seu para poder estudar. Porque ler e passar adiante não adianta, gente, tá? Por isso que eu peguei isso aqui também e deixei para vocês. Tem situações que eu já li, mas eu não trouxe para vocês, como por exemplo, classificação dos passes. Eu já vi tanto no livro dos médiuns ou dos espíritos, agora não lembro, como nesses livros aqui que eu tenho, que eu mostrei para vocês no início da reunião, fala sobre essas classificações dos passes, mas uma coisa bem específica, por isso que eu ainda não entrei com vocês. E essas informações aqui todas, que eu já dei uma olhada, que é a segunda parte, que é a prática, que a gente tem que fazer um filtro ali, porque como nós vimos na introdução, e a introdução é bem próxima à nossa realidade, aquela parte da introdução que fala que mesmo que a gente não entenda, não tenha formação específica, nós temos os espíritos encarnados que são os nossos mentores, guias, etc., atuando, né? A fé e a caridade vai desenvolver. Mas como eu sempre falo, para o nosso trabalho ter uma eficiência, né? O Carlos até brincou comigo no nosso último encontro sobre, né, a minha palavra predileta, eficiência e eficácia, a gente tem que ter uma formação legal. Então, eu vou aqui fazer um apanhado dessa segunda parte, para não ficar muito maçante também, né? E aí, claro, assuntos muito específicos, cada um vai ter lá seu acesso ao material, vai ler com calma, né? Se tiver alguma questão que eu acho que tem que ser discutida, traz para o nosso encontro, tá? E aí, terceira parte, radiações, que eu ainda não cheguei nessa parte ainda. E essa quarta parte são questões complementares. Por exemplo, água fluidificada. Eu usei algumas informações desse capítulo no material que a gente discutiu na última 15 dias atrás, né, no nosso último encontro, né? E aí tem observações, né? Tem observações não, tem curiosidades, né? Serviços de plantão e encaminhamento dentro do passe, do trabalho do passe dentro da casa espírita, né? Câmara de passes, essa câmara de passes aí, aqui eu não li ainda, mas eu já ouvi falar na câmara de passes daquele médico que nós já falamos sobre ele aqui, lá do Frei Luiz, vocês sabem quem é? Isso, eu já vi vários podcasts dele, entrevistas dele, falando sobre a câmara de passes, que ele fez experiências fotográficas para poder comparar um passe do outro, etc. Então você vê que é uma observação, é uma curiosidade. Que aí também algumas coisas aqui da quarta parte eu vou deixar para
vocês darem uma lida aí individualmente. E aí traz pra gente o que foi interessante, tá? Mas por partes, vamos começar pela primeira. E hoje a gente vai para esse santuário do Espírito Encarnado. Só falando do título, já dá para perceber que a gente vai falar sobre o que é o nosso corpo no sentido espiritual, né? No sentido da alma que está aqui dentro. Por quê, né? E como ela vai ficar e o que tem que ser respeitado, né? Deixa eu descer aqui. Alguém quer fazer alguma observação? Não, né? Tá, tudo bem. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Essa primeira página aqui. Aí veja bem, né? Aqui vai falando Santuário do Espírito Encarnado e Constituição e funcionamento. Esse livro, quem for ler o prefácio, os prefácios ou a contracapa, não lembro agora, vai ver que ele tem na primeira edição uma consideração e nas edições seguintes contribuições da medicina, né? E aí quando vai falar de Constituição e funcionamento, ele vai falar constituição de célula, só que numa abordagem integralmente biológica, entendeu? E aí eu deixo o que eu vou fazer, né? Essa primeira parte aqui, que é esses parágrafos que vocês estão vendo, eu vou ler, a gente vai estudar essa parte. E a parte da composição biológica, anatômica, vocês deem uma lida depois e a gente discute. Por quê? Ele só vai falar, inclusive eu marquei aqui um parágrafo sobre a ação do espírito no corpo lá na frente, no mesmo capítulo. Então eu vou falar sobre, marquei essas duas partes do capítulo pra gente debater, tá ok? Então vai ser assim, a gente debate um pincelado e aí fica por conta de cada um de vocês darem uma lida, tá? No resto, beleza? Então, vamos lá. Santuário do Espírito Encarnado. O corpo humano é o santuário do Espírito Encarnado e o instrumento de que este se serve para o exercício de suas atividades no mundo físico. Isso a gente já sabe, né? Não é novidade para ninguém. Nós temos essa... Vai deixar da... Tá já trabalhando lá? Tá. Desculpa, gente. Coisas... Ai. Pronto. É que eu não fechei a porta do escritório. Isso não é mistério para ninguém, né? Se alguém nunca ouviu falar nessa referência do corpo humano como algo sagrado, porque não prestou atenção nas aulas, nos encontros lá do centro. Porque a gente já falou isso várias vezes, né? Porque é um instrumento para que a gente, enquanto espírito, exerça nossos objetivos, alcance nossos objetivos espirituais, né? Através das provas, das expiações e etc. Né? Por isso foi formado de maneira que, ao mesmo tempo que exerça essas atividades, permaneça o espírito ligado por vários meios ao seu próprio mundo, que é o espiritual, né? E aí esse vários meios, você tem aspectos mentais, né? De fato do fluido mental do espírito, né? E também das questões do corpo com composição de vários pontos, né? E aí é sobre isso aí que a gente vai depois discutir também sobre pontos energéticos, pontos específicos, certo? Disso também decorre a grave responsabilidade que toca ao homem encarnado de zelar e responder pela conservação, equilíbrio e harmonia funcional desse corpo. Muitos espíritas, tá? Teóricos, médiums mais atuantes, menos atuantes, enfim, dentro do espiritismo. E aí, veja bem, o que eu vou falar essa fala está direcionada
a todas as nuances de espiritismo que pode existir. Todas. Em vários grupos, algumas pessoas têm os seus entendimentos em relação à conservação, equilíbrio e harmonia funcional desse corpo. Um exemplo, tá? Que eu não vou tomar, eu não tomo partido porque para mim tanto faz. Esse assunto para mim é indiferente para mim, porque eu nunca tive vontade de fazer tal coisa, então para mim é indiferente. Mas muitas pessoas colocam a tatuagem como uma questão no corpo, né? A tatuagem, tatu, né? Ela marca ali a carne, né? A pele, a pele. E até para tirar você tem que fazer uma outra marcação, enfim. Fica aquilo ali ad eterno, né? Você vai... como é que como é que é? Refazer, né? Como é que chama? Enfim, esqueci a palavra, gente. Com o tempo vai desbotando. Hã? Vai mexendo nela, enfim, mas fica aquela marca no seu corpo. E aí tem vários teóricos do espiritismo que defendem uma ideia, defendem outra, cada um defende uma coisa, criticando a dita cuja da tatuagem. Pra mim é indiferente, eu não gosto de tatuagem, enfim, mas eu só tô dando um exemplo da tatuagem porque a regra é clara. A gente tem que zelar e responder pela conservação, equilíbrio e harmonia, né? E aí vem várias pessoas, vários teóricos que colocam o exemplo da tatuagem como desarmonia, tá? É só um exemplo, tá, gente? De uma interpretação disso aqui, tá? Mas a gente vai falando o quê? De saúde, né? De saúde. A gente tem um exemplo clássico que vira e mexe nós citamos nos nossos encontros, que é o caso do André Luiz, que ele relata no livro Nosso Lar, né? O que ele relata no livro e no filme também, quem não leu o livro viu o filme. Que ele desencarnou, ele foi pro Vale dos Suicidas, lá no Umbral, né? Não sei se... Enfim, ele criticou o porquê dele estar naquela situação lá. E aí os espíritos, quando deram alguma luz para ele, falou assim: ué, mas você bebia, você fumava, mas eu cuidava de um monte de gente, eu era médico, eu trazia saúde, eu curava as pessoas. Sim, mas você estava se suicidando a cada dia que bebia muito, a cada dia que fumava muito, né? Então essa interpretação não tem subjeção, assim, não é subjetiva, perdão, subjeção não é subjetiva, é bem objetiva, né? É um ato que vemos em várias situações que causam prejuízo, né? E principalmente os excessos, né? Isso aí em várias religiões, né? Em várias teorias de várias religiões, os excessos vão ser citados como algo ruim, ora como pecado, ora como débitos que você vai adquirir, enfim, né? Cada um tem sua interpretação, mas se a gente for parar para pensar, o mau uso do nosso corpo vai trazer malefícios para uns nessa mesma vida e para outros nessa e nas outras ou fora dessa existência, né? Então, isso fica como aprendizado nesse parágrafo. Para nós, nesse momento aqui, a gente divide dois grupos, né? Médiuns e pessoas que vão receber o fluido a partir da nossa mediunidade, né? Para os dois lados é um aprendizado, até porque a partir do momento que a gente se coloca, né, como trabalhador nessa obra, o nosso instrumento de trabalho tem que estar em perfeitas condições, principalmente se nós estamos falando de fluidos, né? Estamos falando de fluidos, e nós precisamos ter esses fluidos equilibrados. E esses fluidos estão lá naquelas camadas que eu mostrei para vocês nos encontros lá atrás, né? E todo aquele fenômeno da eteriatria que eu mostrei para vocês, né? Tudo aquilo ali funciona se o corpo físico, em relação ao mental que vai irradiando pelo espírito, conservado, equilibrado e harmonioso, funcionalmente, ok? Bom, indo para a constituição e funcionamento do corpo, né, que é o templo de cada um, né? O corpo físico é uma máquina que funciona ininterruptamente, do nascimento ao desencarne, acionada por forças auridas no ambiente, do meio ambiente. Constitui-se de um conjunto de tecidos e órgãos especializados e autônomos, porém mantidos
unidos, integrados no sistema comum, por força da presença do espírito encarnado, né? Tudo funciona. Isso aí é óbvio, né? Quando acaba a missão, o espírito desencarna, os órgãos param, acabou, né? Isso aí não há novidade pra gente também. Mas o importante da gente entender é que existe um sistema, né, de partes autônomas, porém que funcionam integradas, né, nesse sistema do corpo todo, com uma força, com uma energia, né? E é disso aí que a gente precisa conhecer mais ainda para poder atuar de forma eficaz no trabalho mediúnico, dando assistência aos espíritos que sabem mais que a gente, que estão lá para fazer esse tipo de trabalho através do nosso ectoplasma, né? É bom que a gente sempre volte a essa teoria que todo fenômeno mediúnico ocorre com o uso, com o gasto de fluido nosso. Por isso que no estudo lá da água fluidificada, e também numa outra ocasião, eu trouxe pra gente aquelas situações de como manter o fluido, como recuperar logo, né? E aí tem lá prece, água fluidificada, o próprio descanso, a reconstituição natural, enfim, isso aí tá escrito em algum arquivo aí que quem quiser me pede que eu envio. É formado o corpo, né? Formado de matéria densa, energia condensada em vários graus, apresentando uma forma tangível, modelada sobre um arcabouço resistente e flexível rodeado no etéreo de uma aura característica, variável para cada indivíduo, visível no plano hiperfísico e comumente limitada a uns poucos centímetros a partir da superfície do corpo. Gente, eu li isso aqui, mas isso aqui a gente já viu no outro livro, né? Aqui ele só sintetizou com outras palavras. Todas aquelas camadas, né? O duplo etéreo, o perispírito, o corpo físico, essa conjunção toda funciona em sistema. E nesses livros estão explicando. Então, você não lembra? Ou assiste o vídeo do lado de trás, ou procura os livros onde eu dei como referência, que está tudo sendo explicado. Então, a gente só está revendo para poder começar o estudo desse livro. Para a sua integração no meio ambiente, possui o espírito encarnado os órgãos materiais do sentido: visão, audição, tato, paladar, olfato. Por meio deles, toma conhecimento do que se passa ao seu redor. Você vê, você sente, você ouve, você sente o gosto, né? Você sente o cheiro e tal. No mundo físico, por intermédio do perispírito. O perispírito, ele filtra, né, essas informações para que a gente possa interpretar o que está acontecendo ao nosso redor com esses sentidos, né? Então, assim, por meio deles toma conhecimento do que se passa ao seu redor no mundo físico e por intermédio do perispírito, que é o corpo espiritual, é o que dá forma no... Eu costumo dizer de uma forma didática que é o que dá forma nossa no astral, no mundo espiritual. Liga-se com o mundo invisível, ficando assim apto a agir ao mesmo tempo nos dois planos de manifestações da vida, no plano astral e no plano material, a partir desse corpo espiritual que é o perispírito. A máquina humana é formada por células, tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas, que são vários e diferentes, desempenhando cada um tarefa e papéis específicos, mas sempre complementares. E a partir daí, célula em diante, ele vai resumir o que é célula, né? Ele vai dar unidade mais... Eu ia falar primitiva, que em matemática a gente usa para essa ideia a palavra primitiva, mas não é essa. Mas da menor unidade do nosso corpo até os sistemas, tá? E aí é o que eu falei para vocês agora há pouco. Deem uma olhada, deem uma lida, ou façam um estudo dirigido, enfim. É que ele vai lá mostrando, tá? Isso é aula de biologia, tá? Mas fica como curiosidade pra gente, tá ok? Aí é o que eu falei pra vocês. Nesse material, ele não tem os desenhos que aqui no livro tem, tá? Mas dá pra ter ideia do que ele tá falando, tá ok?
Aí os sistemas esquelético, muscular, genital, endócrino, nervoso. Aí é que a gente vai ver o que acontece no espírito, no corpo, nesses sistemas da biologia e da anatomia, né? Que é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje eu marquei a página. Aqui. Ação do espírito. Aqui. Isso aqui. Bom, esse finalzinho dessa parte do capítulo, ele vai lá chegando no sistema nervoso, né? Então, é onde se apresenta como o mais complexo no que se refere às funções e às atividades do espírito encarnado, né? E aí fala, vai desde o cérebro, né, até todo o corpo, né? Ele comanda o corpo todo, né? E aí aqui tem esse parágrafo que eu marquei no livro que eu queria ler para vocês. A ação do espírito sobre o primeiro desses dois sistemas, no caso o sistema nervoso central, que depois vocês vão lá dar uma olhada no que ele fala. Então a ação do espírito sobre o primeiro desses dois sistemas é toda intelectual, direta e individual. Isto é, para cada caso que surja, há uma solução própria, uma resposta especial, que vem do cérebro para o ponto do organismo em que o caso ocorreu. Por exemplo, aí esse exemplo é bem didático. Por exemplo, no caso do ferimento da ponta de um dedo da mão direita, dedinho aqui, a notícia vai diretamente ao cérebro e este responde também diretamente para a região, reagindo segundo as conveniências e circunstâncias próprias do momento, a dor, né? Então, na verdade, a gente está falando da ação do espírito, mas na verdade isso aqui é exatamente o que a gente aprende na escola. O que a gente aprende na escola? O exemplo, né? Deu um chute aqui sem querer na mesa. A informação daquele choque vai à cabeça, a cabeça vai traduz na dor, né? Só que o que é a cabeça? O que é o pensamento? É a energia do espírito, não é? É o espírito. Então, na verdade, ele trouxe aqui pra gente a tradução do que a gente sempre estudou na escola básica, né? Só que com uma interpretação, não uma interpretação, mas o uso da expressão espírito como pensamento, como comandante do cérebro, como comandante do nosso corpo, né? E tem mais uma situação aqui, peraí. Sobre o sistema vegetativo, a gente não leu lá em cima o que é o sistema vegetativo, mas dá para ter uma noção. A ação, como já dissemos, é indireta, ele já falou lá em cima, e indireta e permanente. Os órgãos funcionam automaticamente por impulsos vindo do perispírito, e enquanto o espírito estiver ligado ao corpo pelo cordão umbilical fluídico, que, como se sabe, somente se rompe com a morte física. Olha só, tem uma frase que está nesse livro aqui, que foi o primeiro livro que eu trouxe para vocês. No nosso estudo, esse aqui, que inclusive não achei de novo essa frase, achei muito estranho isso. Que ele fala o seguinte, na verdade até chancelando o que a gente já fala lá no centro, que as doenças, os males acontecem primeiro no espírito, né? Pois é. E aí tem uma frase aqui nesse livro que ele traduz isso aí de uma outra maneira. Ele fala que essa questão kármica da doença, que vem como doença, ela acontece, eu já falei isso para vocês, ou aqui ou lá no centro. Ele acontece como, no primeiro, uma ação no corpo espiritual, que é o perispírito, aquela membrana que cobre a gente uns centímetros acima da pele, do corpo, né? E aí, algumas pessoas sentem uma dorzinha naquele local. Aí, e daí vai se investigar. O médico chega a ver, olha só, não tem nada, eu já fiz os exames, fiz
imagem, fiz tudo, não tem nada aí. Nesses casos, e logo depois aparece alguma, aí faz um exame de novo, pum, aí aparece naquele mesmo local algum problema, alguma questão. E aí o Norberto Peixoto, nesse livro, ele explica isso, que essa doença começou no espírito de fato, mas no corpo espiritual, né? Que já estava irradiando para o corpo, mas ainda não tinha atingido o corpo físico, mas ia atingir em algum momento, né? Enfim, não tem doenças específicas, tá? São casos gerais. E eu lembrei disso, né? Porque quando ele fala aqui, ó, os órgãos funcionam automaticamente por impulsos vindos do perispírito. Ou seja, todo o funcionamento do corpo, né, vem do perispírito, ligado pela... Meu pai até falou no último encontro sobre esse cordão umbilical. Em alguma coisa a gente falou sobre isso. Aí eu lembrei agora. Enquanto o espírito estiver ligado ao corpo pelo cordão umbilical fluídico, que, como se sabe, somente se rompe na morte física, né? E aí, tudo aquilo que a gente falou no início desliga, né? Se desliga. E ali a existência nesse momento aqui acabou, né? Para esse sistema vegetativo, aqui embaixo, ó. Ai, caramba. Para este sistema vegetativo, ocorre uma espécie de ação catalítica, né? A presença do espírito determina o funcionamento automático do conjunto, os centros de força remetendo os impulsos aos plexos e estes aos nervos. Os plexos, desculpa, eu ainda não parei para lembrar o que é, mas tem a ver com pontos do corpo, se não talvez os chakras, mas depois a gente elucida isso, tá bom? E assim todos os órgãos funcionam regularmente. Isso, então é isso. Sem consciência da mente encarnada, muito embora ambos os sistemas estejam intimamente ligados à contextura e ao funcionamento do organismo em geral, né? Então, aí daí em diante vai ter detalhes dos sentidos, tá? Visão, audição, tato, fato, paladar, tá? E no capítulo 2 a gente vai falar sobre os centros de força, tá? Que é por mim, um momento muito esperado, porque nós vamos ver uma teoria muito próxima da prática. Porque aqui é uma teoria muito explicando algumas coisas fluidas, né? E quando a gente vai para os centros de força, nós vamos ver coisas bem práticas no capítulo, tá? E essa parte agora vai ficar para daqui a um mês, mais ou menos, né? Que a gente vai começar na próxima semana no estudo de novo da doutrina, né? Aplicado à nossa realidade. E aí, quando acabar esse primeira parte do próximo ciclo, a gente volta a esse livro com os centros de força, que são os plexos, inclusive está aqui, pai, você falou, está aqui mesmo, ó, plexo sacral, hipogástrico e tal, são exatamente os pontos importantes do nosso corpo energético, né, que são os centros de força e tal, tá? E até lá a gente pensa numa dinâmica para a gente colaborar, né, fazer de uma forma colaborativa sobre esse assunto, porque ele é bem interessante para a nossa prática, está muito próximo, acontecem muitas coisas, a gente acaba vendo acontecer algumas coisas durante as sessões e que tem como referência esses pontos e não entende, né? E para os trabalhos terem eficiências, precisamos entender tudo, tá? Bom, a parte do livro de hoje eu encerrei. Alguém tem algum comentário a fazer? Ninguém quer comentar nada. Eu peguei vocês de surpresa, né? Eu poderia ter avisado antes sobre esse livro, que vocês poderiam dar uma lidinha quem ainda não teve oportunidade. Mas, diga. Como eu tinha falado antes desse livro, ele é muito voltado para o kardecismo, né? Então, tem coisas que a gente vai ter que adaptar muito à nossa realidade lá do centro.
Por isso que eu estou fazendo essas marcações específicas e colocando outras situações como leitura individual para poder, aqui, por exemplo, que é o encontro coletivo, a gente focar em situações pertinentes à prática de lá e traduzir para a prática de lá. Entendeu? Na verdade, eu levei muito em consideração essa sua fala quando você disse lá no centro. Primeiro que eu já tinha percebido isso. Segundo que você trouxe a fala, então eu pensei, não, vou trazer para a nossa realidade lá nos nossos encontros de terça-noite de maneira mais próxima possível dos nossos trabalhos, para que a gente entenda, como eu acabei de falar, a gente entenda o que acontece, para que a gente seja um bom trabalhador daquele momento, né? E tanto que eu não tenho como referência só esse livro, tenho outros textos, tem outras pesquisas que eu vejo aqui sobre terreiros de Umbanda, porque a gente sabe que existe uma diferença uma diferença de centro para primeiro que de centro para centro, de um centro para o outro você tem diferença, né? Só que a gente não tem obras específicas publicadas para passes de cura no terreiro de Umbanda, então a gente tem que adaptar, e aí eu acabo buscando em outros sites, redes sociais de outras casas as experiências deles. O que é interessante pra gente, eu trago. O que não é, a gente deixa por eles lá. Entendeu? Então, por isso que eu tento fazer esse estudo sistemático. Fala, pai. O nosso laboratório somos nós mesmos. Sim. O nosso laboratório somos nós mesmos. Nós que eu digo a casa. A nossa escola é de aprendizado prático. Eu vou falar uma coisa agora. O pessoal que já trabalha, que vem trabalhando no quarto de cura, volta lá na introdução, logo no início. Repara como tudo que está ali escrito, vocês já assistiram no quarto de cura. Vai o detalhe aí, ali também fala em escolha de quem é isso, quem é aquilo. A escolha de quem vai fazer determinadas operações espirituais na prática da nossa casa depende exatamente do momento em que o médium se encontra ali. Tanto seja para cura, para desobsessão, para um aconselhamento, para uma mensagem, o trabalho que vai fazer vai depender da energia que ele esteja gerando, e alguma entidade vai ver que precisa daquela energia que está ali. É um laboratório extraordinário. Porque há um diferencial muito grande entre a Umbanda prática que a gente conhece de outros lugares, a Umbanda imaginada que a gente conhece de outros lugares, porque existe Umbanda imaginada, e a nossa prática laboratorial e escolar. É muito diferente. Não estou dizendo que a gente não precisa da literatura dos mais avançados autores. E nem todos os autores, vocês sabem muito bem disso, eu não reconheço todos os autores como autores puros, porque existe a comercialização da Umbanda como existe a comercialização da literatura. Mas a gente precisa do auxílio dele realmente, mas a gente precisa prestar muita atenção às experiências que a gente vive. A nossa prática é toda experimental. Como você disse no início, Pedro, cada vez que a gente vai ali, cada sessão, existem experiências totalmente diferentes das anteriores. É um laboratório. Sim. Mas aproveitando essa sua fala sobre laboratório, né? E aí até trazendo para a ideia teórica de um laboratório, né? E aproveitando isso que eu vou falar, dizendo que estamos indo pelo caminho correto, porque todo laboratório científico tem um referencial teórico para ser respeitado, como tem uma palavra que eu também esqueci agora, mas como se fosse um manual para que as experiências sejam chanceladas e que sejam desenvolvidas de maneira correta,
né? Toda experiência científica tem que ser comprovada. Tem que ser comprovada e tem modelos de desenvolvimento, isso pensando na sociedade científica Isso aí. da carne, né? Isso aí. Física. E aí a gente sabe que o espiritismo ele é assim também, e nós aqui, né, tendo como textos referenciais e a prática, a gente faz isso acontecer de maneira séria, né? Mais equilibrada e mais positiva. E aí até a questão do corpo aqui, a questão que a gente falou que o corpo, deixa eu voltar aqui na parte aqui que fala sobre o corpo. Ah lá, conservação, equilíbrio e harmonia desse corpo. No caso, eu uso essas palavras para falar da responsabilidade do trato dos fenômenos inéditos, né? Que ele seja equilibrado e harmonioso. Você falou na última sessão, trato do corpo, da mente, tudo mais, quando a gente encerrou a sessão que nós estávamos conversando. Ah, sim, verdade. Eu lembrei agora. Eu estava tentando lembrar o que era. Se você não trata do corpo, você não pode ter a relação de estar tratando do espírito. Sim, sim. E isso a gente também já viu na prática, né? Nós temos casos de irmãos médiuns que escolheram se dar um momento de reserva, né? De preservação alto e com o próximo, porque sabia que naquele momento não estava em condições de atuar ostensivamente para o próximo. Então escolheu se reservar, escolheu se cuidar, né? E no dado momento esteve lá como exército do trabalho mediúnico, né? Como soldado do exército do trabalho mediúnico lá e voltou. E voltou, eu, como sou muito bem crítico, você também, a gente é muito bem crítico, mas crítico no sentido de ver, não, aqui precisa de ajuda, não, aqui você já pode andar sozinho. Nós dois temos esse perfil. E hoje a gente pode dizer que essa pessoa... Você está adivinhando meus pensamentos, hein? Que essa pessoa... Eu vou dizer depois por quê. Que essa pessoa, por exemplo, ela está desenvolvendo o caminho, né? De forma saudável, ou seja, precisou dar a pausa. E não estou falando da suspensão da mediunidade, como eu falei na sessão lá. Não é isso. Foi a própria pessoa espiritualizadamente colocou um traço, falando, olha, pausa, porque o meu corpo e minha mente precisam se reequilibrar, né? Precisa cuidar da conservação do corpo. Eu não estou falando de bebida, não. Conservação espiritual, mental mesmo, para que tenha equilíbrio e harmonia funcional desse corpo. É o que está escrito aqui, que eu marquei aqui de novo para vocês. É aquela história do rodar um tempo no namoro. Isso, dar um tempo no namoro. Rodar um tempo no namoro com a Umbanda. E eu tenho certeza, porque eu vejo isso no rosto da pessoa, e acredito que você veja também, que a pessoa no trabalho mediúnico já não está com o olhar impactado. A pessoa está com o olhar sereno. Tem suas dificuldades mediúnicas do início do desenvolvimento? Tem, claro que tem, né? Mas a gente vê outra situação, né? Eu não preciso falar quem é. Se vocês não sabem, vão ficar sem saber, porque eu não vou falar. Tá? Mas... eu queria trazer essa situação sem expor a pessoa, porque é um exemplo de responsabilidade. São tantas pessoas nessa situação? São tantas? Sim, porque eu vejo como um exemplo, porque veja bem, né? Essa primeira essas primeiras frases do Santuário do Espírito Encarnado, ela é atuante na teoria dos dois grupos, o grupo mediúnico praticante e o grupo que vai receber assistência, né? Dos dois grupos. E essa questão, trazendo para a responsabilidade mediúnica ali, né? Dentro da prática, eu quis trazer esse exemplo, porque foi um exemplo de preservação, de cuidado, né? De cuidado e de doação, porque naquele momento não podia ser doado, sentiu que não podia ser doado,
pode ter sido julgada, e isso a gente passa por julgamento o tempo inteiro por várias pessoas, isso não é nada, isso não altera na vida de ninguém, né? Se o julgamento alterasse alguma coisa, o mundo estaria parado, não estaria girando, né? E o planeta está girando a 1.500 metros por segundo, não, 1.500 km por hora, eu acho. Eu soube disso hoje. Roda muito, enfim, roda muito rápido. E tá aí, né? Então, assim, foi um exemplo que eu quis trazer, não por exposição, tá? Vocês vejam bem, porque eu não tô falando quem é, mas foi um exemplo que pra mim, nos últimos tempos, ficou muito marcado. E eu parabenizo pela responsabilidade como médium que teve. Uma responsabilidade mediúnica, de caridade e amor ao próximo, muito. E aqui, ó, esse livro aqui, que é um livro conceituado na área de magnetização, de mediunidade, fala: responsabilidade que toca ao homem encarnado de zelar e responder pela conservação, equilíbrio e harmonia funcional de seu corpo. Gente, essa é a minha contribuição de hoje. A contribuição maior aí tem esse arquivo. Quem não tem esse livro, enfim, vai brincando mesmo, tá? É exatamente isso que eu tô falando, vai brincando. Pega esse primeiro capítulo, vai lendo, vai rabiscando, vai lendo no ônibus, cata vídeo no YouTube se tá falando, porque tem vídeo que lê, né? A pessoa tá lendo, enfim. Vai dando uma olhada pra gente, daqui a algum tempo, né? Porque agora a gente tem nossa sequência de vídeos, né? De encontros. A gente vai mudar, agora vai entrar para o Evangelho segundo o Espiritismo, depois Livro dos Médiuns e dos Espíritos. E aí lá pelo dia... Eu tenho até essa data aqui, gente. Eu tenho até essa data aqui. Eu vou falar... Ah, não tem essa data não. Perdi a data. Perdi. Mas é daqui a um mês, mais ou menos. A gente vai voltar a falar sobre isso, falar no Centro de Força. Tá? Então hoje foi a introdução desse material, utilizando as informações que nós já adquirimos nos outros encontros. Tá ok? Eu tinha previsto uma leitura de um breve texto do Chico, mas acabou que eu me empolguei e fui direto para o nosso encontro. Tá? Depois eu envio para vocês no grupo das meditações diárias aqui do Chico, sobre caridade até. Claro, né? Sempre sobre caridade, né? Diante de tudo é o título. Depois eu mando para vocês, ou então publico lá no Instagram. Tá? E nesse momento eu vou encerrar a gravação.